A bengala branca de Florence batia contra o chão de mármore polido. 3 batidas. Uma pausa. Mais 2. Ela contava cada passo. Contar era como ela se movia por um mundo que não conseguia mais ver. 37 passos da entrada da loja de departamentos até o balcão de perfumes. Mais 12 até a escada rolante que ela não tinha intenção de pegar. 9 para a esquerda e ela deveria encontrar o corredor que levava à saída leste, onde sua irmã Nola prometeu encontrá-la há 15 minutos. Nola não estava lá há 15 minutos. Nola não estava lá agora. Nola atendeu uma ligação do namorado e se perdeu em algum lugar entre as bolsas e as joias, deixando Florence parada no meio de um shopping de luxo, um lugar que ela nunca quis visitar. Florence ajeitou o copo de café de papel em sua mão esquerda e mudou de direção. Ela estava fora do caminho. Ela não sabia que estava fora do caminho, mas estava. O corredor que ela precisava estava a 11 passos à sua direita. Não a 9 à sua esquerda. Ela estava andando diretamente para o átrio principal, onde o chão era ainda mais polido e as pessoas se moviam mais rápido. E ninguém prestava atenção em uma mulher com uma bengala branca, porque este era o tipo de lugar onde todos estavam ocupados demais gastando dinheiro para notar qualquer outra coisa. Ela colidiu com algo sólido. Não uma parede, não um expositor. Uma pessoa. O impacto foi direto. O copo de café em sua mão foi esmagado entre o corpo dela e o da outra pessoa. A tampa saltou, o café escuro espirrou para frente, e ela ouviu o líquido atingir o tecido. Tecido caro. O tipo que absorvia o líquido com um silvo suave, em vez de um som de respingo. 3 pessoas por perto ofegaram, realmente ofegaram. Florence ouviu todos os 3 distintamente. Uma mulher à sua esquerda aspirou o ar por entre os dentes. Um homem em algum lugar atrás dela murmurou algo em coreano. Uma terceira pessoa mais distante sussurrou. Ah, não. O silêncio que se seguiu foi pesado. O tipo de silêncio que paira sobre um lugar quando algo deu muito errado. Florence estendeu a mão para frente, segurando o guardanapo amassado que envolvia a base de seu copo. Sinto muito. Aqui, deixe-me ajudar. Ela estava mirando cerca de 15 centímetros à esquerda de onde a pessoa realmente estava. Uma mão segurou seu pulso. O aperto era firme, mas não áspero, até mesmo gentil. Mas a pessoa não a puxou. Eles guiaram sua mão para que o guardanapo realmente tocasse o tecido molhado. Você errou, disse uma voz. Uma voz masculina, baixa e calma. Havia o mais leve traço de um sotaque sob o inglês americano, como uma sombra logo abaixo da superfície de águas calmas. E não havia raiva na voz, o que confundiu Florence, porque os suspiros que ela ouviu lhe disseram que ela tinha acabado de estragar algo muito caro, em alguém muito importante. Eu sou cega, disse Florence secamente. Eu erro muitas coisas. Ela esperava que isso encerrasse a conversa. Geralmente encerrava. As pessoas ou se desculpavam demais, ficavam desconfortáveis ou iam embora. Essas eram as 3 respostas que ela havia catalogado nos últimos 3 anos. Desculpa, desconforto, partida. Este homem não fez nenhuma dessas coisas. O café, ele disse. Era bom antes de você vesti-lo? Florence fez uma pausa. Estava bom. Apenas bom. Era um café preto de $4 do quiosque perto da entrada sul. Não ia mudar minha vida. Mudou a minha camisa. Florence pressionou os lábios. Ela não sabia como era a aparência deste homem. Ela não sabia como era a camisa dele ou quanto custava, ou por que as pessoas ao redor deles ainda estavam paralisadas, como se alguém tivesse acionado um alarme de incêndio. Ela só sabia que a mão dele ainda estava em seu pulso. Seu aperto era quente e firme. E se que algo na maneira como ele falava a fazia sentir que ele não estava irritado. Ele estava interessado. E as pessoas geralmente não se interessavam por Florence. Não mais. Posso substituir seu café? Ele perguntou. Você pode substituir sua camisa? Ela respondeu. O silêncio mudou. Não era desconfortável desta vez. Ela ouviu algo que não podia ver, mas podia sentir. Ele quase sorriu. Ela não sabia como sabia disso. Ela apenas sabia. Minjun, disse uma segunda voz masculina a alguns passos de distância. Afiada, tensa. A voz de alguém cujo trabalho era manter as coisas sob controle. E que sentia as coisas escapando. Deveríamos ir. Você tem a reunião às 3. A mão no pulso de Florence não se moveu. Cancele, disse o homem aparentemente chamado Minjun. A segunda voz ficou em silêncio.
O tipo de silêncio que significa que alguém acabou de ouvir algo que nunca esperava ouvir. Florence puxou seu pulso de volta gentilmente. Você não precisa cancelar nada. Eu estraguei sua camisa, sinto muito, e vou encontrar minha irmã agora. Você está indo na direção errada, disse Min-jun. Florence sentiu o calor subir em suas bochechas. E como você saberia para qual direção estou indo? Porque você está andando em direção à entrada do estoque nos últimos 30 passos. A menos que sua irmã trabalhe aqui, a saída está atrás de você e à sua direita. Florence odiava isso. Ela odiava precisar de direções. Ela odiava ser corrigida. Ela odiava que este estranho com sua camisa estragada e sua voz calma estivesse certo. Certo, ela disse. Obrigada. Ela se virou. Deu 4 passos antes que ele falasse novamente. Posso acompanhá-la até a saída? Eu não preciso de um acompanhante. Eu sei. Estou oferecendo mesmo assim. Florence parou. 3 anos de cegueira a ensinaram muitas coisas. Mas a mais importante foi esta. Ela podia ouvir a intenção em uma voz. E era da mesma forma que as pessoas que enxergam podem ler um rosto. A pena tinha uma frequência. A condescendência tinha uma textura. O interesse genuíno tinha um calor que era quase impossível de fingir. A voz deste homem era quente. Ela não disse que sim. Ela apenas começou a andar mais devagar desta vez. E ele entrou no passo ao lado dela. Ele não pegou seu braço. Ele não tocou em sua bengala. Ele simplesmente andou no ritmo dela, combinando sua passada com a dela. E quando chegaram à saída leste, ele parou. Sua irmã, ele disse, jaqueta marrom, falando ao telefone perto da fonte. Florence, parece a Nola. Ela está a cerca de 12 metros à sua esquerda. Florence assentiu. Ela começou a se afastar, depois parou. Eu realmente sinto muito pela camisa. Eu não, disse Min-jun. Florence não soube o que fazer com aquilo. Então ela fez o que sempre fazia quando algo a pegava de surpresa. Ela continuou andando. Ela encontrou Nola. Nola imediatamente começou a se desculpar por ter desaparecido. E então ficou em silêncio total. Quando olhou por cima do ombro de Florence e viu 2 homens de ternos escuros parados perto da saída. Um deles observava Florence se afastar, com uma expressão que Nola não conseguia decifrar. Quem é aquele? Nola perguntou. Eu não sei, disse Florence. Alguém cuja camisa eu estraguei. Elas foram embora. Florence não perguntou o nome do homem. Ela não olhou para trás porque não podia olhar para trás. Ela não podia olhar para nada. Mas Min-jun Park ficou naquela saída por mais 1 minuto inteiro, observando uma mulher com uma bengala branca desaparecer na tarde do Arizona. E algo se moveu em seu peito para o qual ele não tinha um nome. Ele não quase sorria há 4 meses. Ele quase sorriu 2 vezes nos últimos 5 minutos. Quem era ela? Sungo perguntou atrás dele. Descubra, disse Min-jun. Sungo olhou para ele. 8 anos. 8 anos ele havia trabalhado para Min-jun Park. 8 anos de dias de 14 horas, voos internacionais. Negociações tensas e problemas impossíveis resolvidos antes do café da manhã. Em todo esse tempo, Min-jun nunca havia perguntado sobre uma estranha. Nenhuma vez. Sung-ho pegou seu telefone e fez uma ligação. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Se um completo estranho derramasse café em você e você percebesse que ele não podia te ver, você iria embora? Ou algo faria você ficar? Deixe sua resposta na seção de comentários. Min-jun sentou-se no banco de trás de seu Escalade preto, no estacionamento sob o Kirtland Commons. Sung-ho dirigia. O ar-condicionado zumbia. Nenhum deles falou por 3 minutos inteiros, o que era incomum, porque Sung-ho sempre tinha logística para revisar, agendas para confirmar, problemas para resolver. Hoje, Sung-ho estava observando o espelho retrovisor. Min-jun olhava pela janela para o nada. O nome dela é Florence Adami, Sung-ho finalmente disse. Buita, 27 anos, mora em Tempe. Perdeu a visão há 3 anos, uma condição degenerativa da retina. Trabalha como dubladora, freelancer, aluga estúdio por hora, sem antecedentes criminais, sem dívidas além de contas médicas. A irmã é Nola Adami, 30 anos, mora em Memphis. Min-jun não disse nada. Ela não é ninguém, acrescentou Sung-ho. Ele não disse isso com crueldade. Ele quis dizer da forma como o mundo deles media as pessoas. Sem conexões, sem influência, sem poder, sem riqueza. No mundo deles, ela não existia. Ela não é ninguém, disse Min-jun em voz baixa.
Sungu continuou dirigindo. Min-jung Park era o CEO da Park Consolidated, um império de negócios coreano-americano, que controlava imóveis, tecnologia e operações de segurança privada em todo o sudoeste americano. Sua cobertura em Paradise Valley tinha vista para a Camelback Mountain. Ele possuía um prédio de 30 andares no centro de Los Angeles. Seu nome tinha peso em salas de reunião de Beverly Hills a Bellevue. Ele tinha 31 anos e controlava mais dinheiro do que a maioria das pessoas poderia conceber. Por trás do título corporativo, havia outra camada. Min-jung operava nos espaços cinzentos entre negócios e poder, proteção, influência, negociações de alto risco. Quando surgiam disputas entre famílias poderosas, coreanas ou não, Min-jung era o homem que as resolvia. Às vezes com um aperto de mão. Às vezes com um telefonema que fazia as pessoas reconsiderarem suas escolhas. Ele não era violento. Ele não precisava ser. Sua reputação era suficiente. Todos em seu mundo ou o temiam ou queriam algo dele. Todas as pessoas, sem exceção, até hoje. Até uma mulher que não podia vê-lo derramar café em sua camisa e ficar irritada por perder sua bebida de $4 e não se importar com quem ele era. Porque ela não podia ver o terno, ou o relógio, ou os 2 guarda-costas ao seu lado. Ela apenas ouviu uma voz e respondeu à voz, não ao poder. Min-jung não soube o que fazer com aquilo. Então ele sentou em seu carro e não disse nada. E pensou em um guardanapo amassado, mirado 15 centímetros na direção errada. Enquanto isso, Florence estava no carro alugado de Nola, voltando para seu apartamento em Tempe. O apartamento era modesto, de um quarto, perto da Universidade Estadual do Arizona. Limpo, organizado com precisão militar. Porque quando você é cego, tudo tem que estar exatamente onde você deixou. Ou todo o sistema desmorona. Latas na despensa arrumadas por tamanho. Roupas organizadas por textura. Móveis que nunca se moviam. Nola havia chegado de Memphis há 3 dias porque estava preocupada. Nola estava sempre preocupada. Ela tinha motivos para estar. Florence estava desaparecendo. Não dramaticamente, não de uma forma que viraria notícia ou acionaria chamadas de emergência. Ela estava desaparecendo silenciosamente. Ela parou de atender telefonemas com frequência. Ela cortou seus pedidos de supermercado pela metade. Ela recusou 2 contratos de dublagem no mês passado sem explicação. Seu mundo estava ficando menor. A cada mês ela cortava mais um pedaço dele. Outro amigo a quem ela parou de responder. Outro convite que ela recusou. Outra refeição que ela pulou porque pedir comida exigia uma energia que ela não tinha. Nola viu tudo. Ela viu a geladeira quase vazia. E ela viu a pilha de correspondência não aberta no balcão. Ela viu sua irmã sentada em um apartamento escuro. Escuro porque Florence não se dava ao trabalho de acender as luzes, já que não faziam diferença para ela. E ela queria gritar. Mas o que quebrou Nola foi a gaveta. Ela a encontrou enquanto Florence estava no chuveiro. Uma gaveta da cozinha cheia de contas médicas e cartas de negação de seguro. E um documento que fez as mãos de Nola tremerem. Era uma impressão de um jornal médico. Alguém o imprimiu para Florence, provavelmente seu oftalmologista. Descrevia um procedimento cirúrgico experimental, sendo desenvolvido em uma clínica especializada em Houston. O procedimento visava exatamente o tipo de degeneração da retina de Florence. Os primeiros testes mostraram uma chance de 40 a 60% de restaurar a visão parcial. Não total, parcial. Mas parcial era tudo quando você não tinha nada. O custo estava listado na parte inferior. $480 mil. Não coberto pelo seguro. Não coberto por nenhum programa que Nola pudesse encontrar. Florence nunca havia mencionado isso, nenhuma vez, nem para Nola, nem para seus pais, nem para ninguém. Quando Florence saiu do chuveiro, Nola estava sentada no sofá segurando o documento. Florence ouviu o papel farfalhar e soube imediatamente. Não, disse Florence. Florence, aqui diz que há uma cirurgia que poderia... Eu sei o que diz. Por que você não me contou? Porque não importa. Eu não posso pagar. Você não pode pagar. Mamãe e papai não podem pagar. Poderia muito bem ser um folheto para férias em Marte. Nós poderíamos arrecadar fundos. Nós poderíamos... Não, pare. A voz de Florence era monótona. Não com raiva. Cansada. O tipo de cansaço que vem de 3 anos acordando no escuro. E indo dormir no escuro. E preenchendo cada hora entre eles com atividade suficiente para se convencer de que ainda estava vivendo, em vez de apenas existindo.
Eu fiz as pazes com isso, disse Florence. Nola ouviu a mentira. Florence se ouviu dizer e soube que também era mentira. Mas mentiras eram mais fáceis do que esperança. Quando a esperança custava 480 mil dólares. Elas não falaram mais sobre isso naquela noite. Nola adormeceu no sofá. Florence deitou em sua cama e pressionou as palmas das mãos contra os olhos fechados e se lembrou de como eram as cores. O vermelho era o mais difícil. Ela estava começando a esquecer o vermelho. Na manhã seguinte, Florence caminhou até o pequeno estúdio de gravação que alugava por hora para seu trabalho de dublagem. Era uma caminhada de 15 minutos que ela havia memorizado passo a passo. Sair pela porta da frente, 40 passos até a esquina. Virar à direita, ali 212 passos até o próximo cruzamento. Atravessar, continuar reto por mais 300 passos. A entrada do estúdio ficava entre um salão de manicure e uma gráfica. E ela conseguia encontrá-la pelo cheiro de acetona do salão e pelo zumbido das impressoras da loja. Ela não sabia que um Escalade preto estava estacionado em sua rua desde o amanhecer. 3 dias depois, Florence estava em um café em Old Town Scottsdale. Chamava-se Cartel Coffee Lab. E ela o conhecia bem o suficiente para navegar sem ajuda. 7 passos da porta ao balcão. Pedir, esperar. 12 passos até a parede dos fundos. Terceira cadeira da esquerda. Ela sempre se sentava na terceira cadeira da esquerda, porque era perto de uma tomada onde ela podia carregar o telefone, e longe o suficiente dos alto-falantes para que pudesse ouvir seus roteiros pelos fones de ouvido sem aumentar o volume. Ela estava revisando um novo contrato de narração de audiolivro, ouvindo o capítulo de amostra pelos fones de ouvido, e fazendo anotações mentais sobre ritmo e tom. Ela era boa nisso, melhor do que boa. Antes de perder a visão, Florence era uma jornalista de radiodifusão em ascensão em Memphis. Ela tinha uma voz que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo e ouvir. Depois que a cegueira tirou sua carreira, a voz foi tudo o que lhe restou. E ela a transformou em algo que mantinha seu aluguel pago e sua dignidade intacta, por pouco. Ela sentiu alguém se sentar à sua frente. A cadeira raspou suavemente no chão de cimento. Ela presumiu que era um estranho pegando o assento vago. O café geralmente ficava lotado às terças-feiras. Ela removeu um fone de ouvido e os ignorou. "Você toma seu café puro", disse a voz. "Isso explica por que a mancha na minha camisa foi tão difícil de remover." Florence ficou completamente imóvel. Baixa. Calma. Aquela sombra de sotaque sob a superfície. Ela a reconheceu instantaneamente. Seu corpo a reconheceu antes que seu cérebro acompanhasse, o que a incomodou. "Você está me seguindo?" ela perguntou. "Estou sentado em um café", disse Min-jun. "Você entrou." Isso era tecnicamente verdade. O que Florence não sabia era que Min-jun havia aprendido sua rotina. Ele sabia que ela vinha aqui toda terça e quinta-feira. Ele havia escolhido este dia específico. Ele havia chegado 40 minutos antes dela. Ele tinha um laptop aberto em sua frente para o qual não havia olhado uma única vez. Ele não entendia completamente por que estava ali. Ele só sabia que não parava de pensar na mulher que estragou sua camisa. E não se desculpou adequadamente. E não se importou com quem ele era. "Você é o homem da loja de departamentos", disse Florence. "Min-jun, você se lembra do meu nome?" "Eu me lembro de tudo que ouço. É como eu sobrevivo." Min-jun estudou seu rosto. Ela era bonita de uma forma que exigia atenção. Pele morena clara, maçãs do rosto altas, lábios cheios pressionados em uma linha que dizia que ela estava decidindo se ficava ou ia embora. Seus olhos eram castanhos escuros e sem foco, apontados um pouco além de seu ombro esquerdo. Ela não usava maquiagem. Seu cabelo estava preso em um coque baixo. Ela parecia alguém que havia parado de tentar impressionar o mundo. E de alguma forma se tornou mais impressionante por causa disso. "Mas eu preciso que você saiba de uma coisa", disse Florence. "Eu não consigo ver seu rosto. Não consigo ler suas expressões. Não sei se você está sorrindo, franzindo a testa ou mentindo. Então, preciso que você entenda que se você mentir para mim, eu vou ouvir na sua voz, eventualmente. Eu sempre ouço. Eu acredito em você", disse Min-jun, e ele estava sendo sincero. Eles conversaram por 40 minutos. Começou de forma hostil. Florence fez perguntas diretas. O que ele fazia? Ele disse que dirigia uma empresa. Que tipo de empresa? Uma grande. Ela disse a ele que aquilo não era uma resposta.
Ele disse a ela que era a única que ele tinha no momento. Ela disse que era o primeiro aviso. Ele perguntou quantos avisos ele tinha. Ela disse 3. E então ela iria embora. Ele perguntou sobre o trabalho dela. Ela lhe contou sobre narração de voz, audiolivros, comerciais. Ele pediu que ela demonstrasse. Florence quase disse não. Então algo mesquinho e competitivo brilhou dentro dela. A parte dela que costumava perseguir histórias e arrasar em transmissões ao vivo. E provar que todos os que duvidavam estavam errados. E ela pegou um pacote de açúcar da mesa. Ela leu os ingredientes no verso daquele pacote de açúcar, como se fossem o parágrafo de abertura de um romance best-seller. Sua voz baixou meia oitava. O ritmo diminuiu. Cada palavra pousou com precisão e calor. E a tensão dramática suficiente para fazer Dextrose soar como o início de uma epopeia. Min-jun riu. Foi genuíno, inesperado. Saiu dele antes que pudesse parar, e o som surpreendeu até a ele mesmo. A 3 mesas de distância, Sung-ho, que fingia ler um jornal, quase derrubou o telefone. Ele não ouvia Min-jun rir há meses. Florence ouviu a risada e sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Ela ignorou. Min-jun perguntou sobre sua cegueira diretamente. Sem rodeios, sem frases cuidadosas, e errou apenas uma pergunta direta. O que aconteceu? Ela apreciou a franqueza. A maioria das pessoas dançava em torno do assunto como se a palavra cego fosse uma mina terrestre. Florence explicou a condição. Degenerativa gradual. Ela acordou uma manhã, 3 anos atrás, e as bordas de sua visão haviam sumido, como se alguém estivesse lentamente fechando cortinas de ambos os lados. 6 meses depois, o centro se foi. Ela descreveu com um tom prático que Min-jun reconheceu. Era o mesmo tom que ele usava quando falava sobre a morte de sua mãe. Era a voz de alguém que havia embalado sua dor em uma caixa muito pequena e a enfiado em algum lugar profundo onde não pudesse interferir no funcionamento diário. Ele entendia aquela voz. Ele a usava todos os dias. Quando se levantaram para sair, um homem no balcão esbarrou em Florence bruscamente. Sua bengala caiu no chão. O homem murmurou algo em voz baixa sobre olhar por onde andava. A postura de Min-jun mudou. O calor desapareceu. Algo frio e afiado o substituiu, como uma lâmina sendo desembainhada. Ele se virou para o homem. O olhar em seu rosto fez a barista atrás do balcão dar um passo inteiro para trás. Min-jun se aproximou do homem, muito perto, e disse algo tão baixo que nem Florence, com sua audição aguçada, conseguiu distinguir as palavras. O homem ficou pálido. Ele se desculpou com Florence em voz alta e clara. Ele pegou a bengala dela e a estendeu para ela com as 2 mãos. Então ele saiu do café rapidamente, quase correndo. Florence sentiu a mudança na sala, a energia, o medo. Pairava no ar como estática antes de uma tempestade. O que você disse a ele? Ela perguntou. Eu pedi que ele se desculpasse com você, disse Min-jun. Sua voz estava calma novamente, quente novamente. Florence não acreditou que fosse só isso que ele disse. Ela deixou passar, mas guardou a informação. Naquela noite, Min-jun estava em sua cobertura em Paradise Valley quando seu telefone tocou. O número na tela fez sua mandíbula se contrair. Ele atendeu. A voz do outro lado era masculina, mais velha, fria, falando em coreano. Ela vai se tornar um problema para você, Min-jun. E você sabe o que fazemos com problemas. Min-jun desligou sem responder. Ele ficou em sua janela com vista para o horizonte de Scottsdale, a cidade brilhando abaixo dele como uma placa de circuito. E ele discou para Sung-ho. Dobre a segurança dela, disse ele. Ninguém chega perto. Nas 2 semanas seguintes, Min-jun e Florence construíram uma rotina que nenhum deles reconheceu em voz alta. Ele aparecia no café toda terça e quinta-feira. Eles conversavam. Ele aprendeu que ela conseguia identificar cada especiaria em qualquer prato apenas pelo cheiro. Ela aprendeu que ele amava discos antigos de jazz americano, Coltrane e Miles Davis especialmente. O que a surpreendeu, porque ela esperava algo diferente de um empresário coreano. E ela disse isso a ele, e ele perguntou o que ela esperava. Ou se ela disse K-pop, e ele disse que preferia ouvir o trânsito. Ele começou a acompanhá-la para casa. Ela resistiu ferozmente. Eu ando sozinha para casa há 3 anos, e estou indo na mesma direção. Você mora em Paradise Valley. Meu apartamento é em Tempe. Não são a mesma direção. Hoje são. Ela o deixou acompanhá-la. Ela disse a si mesma que era porque discutir com ele exigia mais energia do que concordar.
Essa não era a razão. Ele trouxe comida para ela. Ou comida coreana de um restaurante em Tempe, jajangmyeon em um recipiente para a viagem ainda quente. Ela o abriu e inalou. E identificou 8 dos 9 ingredientes na primeira tentativa. Pasta de feijão preto fermentado, porco, cebola, abobrinha, batata, alho, óleo de gergelim, amido de milho. Ela errou o repolho. 8 de 9, disse Minjun. Isso é notável. Isso é irritante, disse Florence. Qual eu errei? Repolho. O repolho me trai todas as vezes. Minjun a observava comer com pauzinhos que ela manejava com facilidade praticada. Ela lhe disse que havia aprendido com uma colega de quarto da faculdade. Ela lhe contou sobre Memphis, sobre crescer em uma casa onde sua mãe cozinhava todas as noites, e seu pai tocava violão na varanda. E sua irmã Nola era a barulhenta. E Florence era a quieta que observava tudo do canto da sala. E agora você não pode observar nada, disse Minjun. Foi direto. Qualquer outra pessoa teria hesitado em dizer isso. Florence apreciou. Não, ela disse. Agora eu escuto. E escutar te diz mais do que observar jamais disse. Ela aprendeu pedaços do passado de Minjun em fragmentos. Sua mãe havia morrido há 4 anos. Câncer de ovário. Ele disse isso rapidamente. Da maneira que você diz algo que já disse muitas vezes. Seu pai estava vivo, mas eles não se falavam há 2 anos. Um desentendimento sobre a direção da empresa. Minjun queria expandir para tecnologia e energia limpa. Seu pai queria manter as coisas como estavam. A discussão se intensificou até que não era mais sobre negócios. Era sobre controle. Era sobre um filho que se recusava a ser uma cópia de seu pai. E um pai que não podia aceitar um filho que não era. Florence ouviu a dor em sua voz quando ele falou sobre sua mãe. Ela ouviu a raiva quando ele falou sobre seu pai. Ela guardou ambas as informações. Antes de perder a visão, Florence era mais do que uma jornalista em ascensão. Ela havia recebido uma oferta de emprego em uma afiliada de rede em Nashville. Era tudo pelo que ela havia trabalhado. A cegueira levou isso em 6 meses. Sua carreira, sua confiança, seu noivo. O nome dele era Grant. Grant a pediu em casamento em um terraço no centro de Memphis, com um anel que ele mal podia pagar e um discurso sobre o para sempre. 6 semanas após o diagnóstico de Florence, Grant assentou e disse: "Eu não me inscrevi para isso." Ele disse como se a cegueira fosse uma quebra de contrato, como se ela o tivesse enganado ao ficar doente. Ele foi embora. Florence não teve um relacionamento desde então. Ela não confiava que alguém ficaria. A história a ensinou que as pessoas amam a ideia de lealdade mais do que a prática dela. Ela não contou a Minjun sobre Grant. Ainda não. Enquanto essa coisa frágil e cuidadosa estava se construindo entre eles. O mundo de Minjun estava se fechando. Seu pai, Park Yong-soo, chegou a Scottsdale sem avisar. 71 anos, cabelos prateados, impecavelmente vestido. Afiado o suficiente para cortar vidro. Yong-soo havia construído a Park Consolidated a partir de um único negócio de importação em um armazém em Koreatown, Los Angeles, em um império multibilionário. Ele havia sacrificado tudo por isso. Seu casamento, sua saúde, seu relacionamento com seu único filho. Ele não ia assistir Minjun arriscar tudo por uma mulher. Porque Yong-soo tinha ouvido falar de Florence. Sua rede de informantes era quase tão vasta quanto a de Minjun. Mais antiga, mais enraizada. O tipo de pessoa que reportava, não por lealdade, mas por hábito. A reunião aconteceu na cobertura de Minjun. Yong-soo ficou perto da janela com as mãos para trás. Olhando para Camelback Mountain. Uma mulher desconhecida, disse Yong-soo em coreano. Cega, sem conexões, sem nome de família e sem riqueza. Esta não é uma escolha estratégica, Minjun. Eu não pedi sua avaliação. As alianças que construímos com a família Choi, o grupo Han, os investidores em Palo Alto. Tudo isso depende da percepção, da força. Um líder que está distraído é um líder vulnerável. Eu não estou distraído. Yong-soo se virou da janela. Seus olhos tinham o mesmo formato dos de Minjun, a mesma intensidade sombria. Mas onde os de Minjun continham fogo, os de Yong-soo continham gelo. Sua mãe ficaria desapontada, disse Yong-soo. Minjun agarrou a borda de sua mesa. A madeira rangeu sob seus dedos. Ele não respondeu. Se ele abrisse a boca agora, diria algo que nunca poderia ser retirado. Yong-soo foi embora.
Min-jun ficou em seu escritório por um longo tempo depois que seu pai se foi. A raiva não desapareceu. Ela se instalou em seus ossos e ficou lá. 3 dias depois, Florence estava gravando uma sessão de dublagem em seu estúdio alugado. E ela estava na metade de um capítulo de um audiolivro, um thriller sobre uma mulher em fuga, e sua voz estava firme e controlada, acertando cada nota perfeitamente. Então a energia acabou. Seu equipamento morreu. O zumbido do ar-condicionado parou. A sala ficou em silêncio. Para Florence, o mundo não mudou visualmente. Estava escuro antes e estava escuro agora. Mas os sons mudaram. Os sons do prédio desapareceram e novos sons os substituíram. Passos pesados, deliberados, se aproximando da porta de seu estúdio. Um pedaço de papel deslizou por baixo da porta com um silvo suave. Florence ficou muito quieta. Ela não podia lê-lo. Ela esperou até que os passos se afastassem e a energia voltasse 10 minutos depois. O gerente de seu estúdio, um universitário chamado Devon, encontrou o bilhete e o leu para ela. Fique longe de Min-jun Park. Este é seu único aviso. As mãos de Florence tremeram, não de medo, de raiva. Ela passou 3 anos tendo coisas tiradas dela. Era sua visão, sua carreira, sua confiança, seu futuro. E agora alguém que ela não conhecia estava tentando tirar a primeira pessoa que a fez se sentir ela mesma em anos. Ela não ligou para Min-jun, ela ligou para Nola. Preciso que você me diga tudo o que puder encontrar sobre um homem chamado Min-jun Park. Nola pesquisou. O que ela encontrou? O império de negócios, o poder, os rumores sobre influência que se estendiam além das salas de reunião, a fizeram implorar para Florence se afastar. Florence disse não. Florence confrontou Min-jun na próxima vez que ele apareceu no café. Ela não se sentou. Ela ficou em frente à mesa dele, bengala em uma mão, a outra mão espalmada na superfície da mesa para se firmar fisicamente, porque o que ela estava prestes a fazer exigia cada grama de coragem que ela tinha. Você precisa me dizer quem você realmente é, ela disse. Agora mesmo, sem meias-verdades. Alguém me ameaçou, e eu acho que é por sua causa. E eu mereço saber por quê. O café ficou em silêncio. 2 baristas pararam no meio do serviço. Uma mulher em uma mesa próxima levantou os olhos de seu laptop. Sungo, em seu posto habitual a 3 mesas de distância, baixou o jornal. Min-jun olhou para Florence de pé acima dele, mandíbula cerrada, ombros para trás. Ela tinha 1,67 m e cerca de 60 quilos, e ela estava olhando em sua direção geral com olhos sem foco, que de alguma forma o prenderam no lugar mais eficazmente do que qualquer um que já o olhou diretamente. Ele lhe contou a verdade, toda ela. A Park Consolidated não era apenas um negócio. Era uma estrutura de poder. Imóveis, tecnologia e segurança privada na superfície. Abaixo disso, uma rede de influência, proteção e relacionamentos estratégicos, que se estendia de Scottsdale a São Francisco e a Seul. Quando surgiam disputas entre famílias poderosas, Min-jun as resolvia. Quando alguém precisava de proteção que a polícia não podia fornecer, eles vinham até ele. Quando acordos precisavam ser feitos em salas que não existiam oficialmente, Min-jun era o homem na mesa. Ele disse a ela que não era um bom homem pela definição da maioria das pessoas. Ele disse a ela que nunca havia machucado ninguém que não o atacasse primeiro. Ele disse a ela que as pessoas que a ameaçavam provavelmente estavam ligadas a uma operação rival. A família Yun de São Francisco, que tentava minar seus negócios há 2 anos. Florence ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por 10 segundos. Você terminou? Sim. Algo disso vai me machucar? Ele fez uma pausa, 1 segundo a mais. Não enquanto eu estiver vivo. Florence se sentou. Ela pediu seu café, e algo entre eles mudou de frágil para permanente, como cimento fresco secando ao sol. Mas a família Yun não havia terminado. A operação de Min-jun para neutralizar a ameaça Yun já estava em andamento, quando Sungo trouxe notícias que mudaram tudo. A família Yun, através de uma rede de empresas de fachada e contas no exterior, havia adquirido o controle acionário da clínica médica especializada em Houston, aquela que realizava o procedimento experimental para a degeneração da retina, aquela que poderia restaurar a visão de Florence. Os Yuns agora controlavam se Florence veria novamente. E eles sabiam exatamente o valor dessa vantagem. Min-jun recebeu essa informação em seu escritório às 9 da noite.
Ele leu o relatório de Sung-ho 2 vezes. Ele o pousou. Ele caminhou até a janela. Opções, ele disse. Poderíamos tentar uma contra-aquisição, mas eles bloquearam a estrutura de propriedade por trás de 3 holdings em 2 países diferentes. Uma contestação legal levaria no mínimo 18 meses. Até lá, eles terão se reestruturado novamente. A cirurgiã, doutora Patel, ela está sob um novo contrato de trabalho com a entidade controlada pelo Zion. Cláusula de não concorrência. Ela não pode realizar o procedimento em nenhum outro lugar por 3 anos. Outros cirurgiões? Dr. Choi Hwan em Seul. Ele foi o pioneiro da técnica antes que a doutora Patel a adaptasse. Ele está semi-aposentado. Aceita quase nenhum paciente. Min-jung guardou essa informação. Naquela noite, ele dirigiu até o apartamento de Florence. Ele não havia planejado o que dizer. Ele sentou em seu carro do lado de fora do prédio dela por 11 minutos antes de entrar. Ela abriu a porta após sua batida. Ela estava vestindo uma camiseta grande do Memphis Grizzlies e calças de moletom. E seu cabelo estava solto. E ela era a coisa mais desarmante que ele já havia encontrado. Ele não contou a ela sobre a clínica. Ainda não. Em vez disso, ele a beijou. Aconteceu porque ela disse, você está parado na minha porta respirando, como se algo estivesse errado. Ou me diga ou entre. Ele entrou. Eles ficaram na pequena sala de estar dela. Ela podia sentir a tensão irradiando dele como o calor do asfalto. O que aconteceu? Ela perguntou. Eu preciso te dizer uma coisa. Então me diga. Eu não deixei ninguém chegar tão perto em muito tempo, e não sei como fazer isso sem querer te proteger de tudo, e eu sei que isso te irrita, e não sei como parar. Florence estendeu a mão. Seus dedos encontraram sua mandíbula. Ela traçou a linha dela. Ela sentiu uma pequena cicatriz perto de sua orelha. Ela não perguntou sobre isso. Não agora. Ela mapeou o rosto dele com as pontas dos dedos, da mesma forma que mapeava cada espaço que habitava. Cuidadosa e completamente, até que construiu uma imagem em sua mente que era mais detalhada do que qualquer coisa que os olhos poderiam ter lhe dado. Ela o beijou. Foi suave no início, cuidadoso. 2 pessoas que haviam esquecido como ser vulneráveis se lembrando ao mesmo tempo. Então não foi cuidadoso. Então foram as mãos dele moldurando o rosto dela como se ela fosse a coisa mais importante que ele já segurou. E os dedos dela agarrando a frente da camisa dele. E ambos esquecendo por alguns minutos que o mundo fora daquela sala era perigoso e complicado e estava se fechando. Na manhã seguinte, Sung-ho ligou com a notícia sobre a aquisição do Zion. Min-jung estava na cozinha de Florence, telefone pressionado na orelha. E era observando-a derramar café que não podia ver em uma caneca que encontrou pelo tato. E ele percebeu que os Yuns tinham acabado de encontrar a única arma que poderia quebrar os dois. Min-jung foi para a guerra silenciosamente. Ele não contou a Florence sobre a clínica. Ele disse a si mesmo que estava a protegendo. Ele disse a si mesmo que precisava de uma solução antes de apresentar o problema. Mas por baixo dessas justificativas, a verdade era mais simples e mais feia. Ele estava com medo. Com medo de que, se ele lhe dissesse que alguém havia roubado sua única chance de ver novamente, e que era por causa dele, ela faria exatamente o que deveria fazer: ir embora. Então ele trabalhou. Reuniões em seu arranha-céu de Los Angeles com equipes jurídicas especializadas em guerra de aquisições corporativas. Chamadas criptografadas com aliados em Palo Alto e Bellevue. Um voo para São Francisco para se encontrar pessoalmente com um contato que tinha conhecimento interno da estrutura financeira da família Yun. Florence notou que ele cancelou o encontro de quinta-feira no café pela primeira vez desde que a rotina começou. Ele ainda ligava todas as noites, mas sua voz estava diferente. Distraída, seca. Ela perguntou o que estava errado. Ele disse trabalho. Ela disse que isso não era uma resposta real. Ele disse que era a única que ele tinha no momento. Ela reconheceu essa frase. Ele a usou com ela na primeira vez que conversaram. Era sua deflexão, seu muro. Florence decidiu dar-lhe espaço. Este era o seu padrão. Quando as coisas pareciam incertas, ela recuava. Encolhia o mundo um pouco mais. Recuava mais 1 centímetro. Protegia o que restava. Nola ligou de Memphis. Como estão as coisas com seu misterioso bilionário coreano? Ele está se afastando. Ou ele está lidando com algo com que não quer te sobrecarregar. Não são a mesma coisa. E Flo, parecem a mesma coisa quando você não pode ver o rosto de alguém. Enquanto Min-jung lutava contra os Yuns pela frente, alguém o minava por trás. Seu próprio pai.
Park Yong-soo contatou a família Yoon através de um intermediário. Sua proposta era simples. Ele forneceria aos Yoons acesso aos contratos de transporte da costa oeste da Park Consolidated, valendo dezenas de milhões anualmente, em troca de eles pressionarem Min-jun a terminar seu relacionamento com Florence. Yong-soo acreditava que estava protegendo o império. Ele acreditava que Florence era uma vulnerabilidade que os rivais explorariam. Ele acreditava que estava fazendo o que qualquer pai faria. Os Yoon concordaram, mas foram mais longe do que Yong-soo pretendia. Eles não estavam interessados em simplesmente pressionar Min-jun. Eles queriam uma vantagem que pudessem manter sobre ele indefinidamente. E os olhos de Florence eram essa vantagem. Uma mulher apareceu no apartamento de Florence em uma tarde de quarta-feira. Ela se apresentou como Cynthia de uma organização sem fins lucrativos chamada New Vision Partners. Ela disse que a organização havia identificado Florence através dos registros de seu oftalmologista, como candidata a uma cirurgia experimental totalmente financiada na clínica de Houston. Um novo programa de bolsas, sem custo para Florence, apenas uma consulta por telefone para iniciar o processo. Florence ficou desconfiada. Ela fez perguntas diretas. Cynthia tinha respostas para todas elas. Um site, um número de telefone, referências de outros pacientes. Era uma operação profissional, bem financiada e bem ensaiada, porque a família Yoon não fazia nada pela metade. Florence concordou com a consulta por telefone. A consulta foi com um médico de verdade que havia sido recrutado e compensado pelos Yoons, para entregar uma mensagem específica. A cirurgia poderia ser agendada em 6 semanas. Sem custo, todas as despesas cobertas. Viagem, procedimento, recuperação. Ela só precisava ir para Houston. Florence sentou-se em seu sofá após o fim da ligação e pressionou as mãos contra os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, ela se permitiu ter esperança. Realmente esperança. O tipo de esperança que abriu a pequena caixa onde ela havia selado sua dor e deixou a luz entrar. Ela chorou não de tristeza, da possibilidade aterrorizante de que ela pudesse ver novamente. Ela quase ligou para Min-jun. Ela não ligou. Algo a impediu. Ela não sabia o quê. 2 dias depois, Sung-ho interceptou uma comunicação entre o intermediário de Yong-soo e o diretor financeiro da família Yoon. A comunicação detalhava todo o acordo. A traição de Yong-soo, os contratos de transporte, a organização sem fins lucrativos falsa, a isca da cirurgia, tudo. Sung-ho trouxe a transcrição para Min-jun. Min-jun a leu em seu escritório na cobertura. Ele a leu uma vez, ele a leu novamente. Ele a pousou em sua mesa. Ele não jogou nada. Ele não gritou. Ele ficou em completo silêncio por 11 minutos. Sung-ho esperou. Ele nunca tinha visto Min-jun tão imóvel. Era mais assustador do que qualquer raiva teria sido. Min-jun pegou seu telefone e ligou para seu pai. Eu sei o que você fez. Yong-soo ficou em silêncio por 3 segundos. Eu fiz isso por esta família. Você não faz mais parte desta família. Ele desligou. Então ele foi até Florence. Ele dirigiu até Tempe sozinho. Sem Sung-ho, sem equipe de segurança. Ele bateu na porta do apartamento dela com o punho, não com os nós dos dedos. Florence abriu. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ela estava chorando. A esperança que havia surgido ainda estava escrita em seu rosto, crua e exposta. Eles me disseram que podem consertar meus olhos, Min-jun, ela disse. E Min-jun ficou em sua porta e percebeu que as próximas palavras que saíssem de sua boca iriam destruir a primeira esperança real que esta mulher sentiu em 3 anos. A esperança que ele podia ver em seu rosto como o nascer do sol. E era culpa dele. Tudo. Seu mundo havia alcançado o dela e envenenado a única coisa que ela mais queria. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, ele disse. Min-jun contou tudo a ela. A família Yoon, a aquisição da clínica, o envolvimento de seu pai. A organização sem fins lucrativos falsa Cynthia, que não trabalhava para nenhum programa de bolsas. A oferta de cirurgia que não era generosidade, mas uma arma. Florence ouviu. Ela ficou perto do balcão da cozinha com as mãos espalmadas na superfície. Dedos abertos, como se precisasse da solidez do balcão para se manter em pé. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela ficou perfeitamente, terrivelmente imóvel. Quando ele terminou, ela disse as palavras que cortaram mais fundo do que qualquer coisa que alguém já havia dito a ele. Você sabia sobre a cirurgia. Você sabia que ela existia. Você sabia sobre a clínica. Há quanto tempo você sabe?
Min-jun hesitou. Após a hesitação foi a resposta. Saia! Florence, você sabia que havia algo que poderia me devolver a visão e não me contou. Você tomou essa decisão por mim, assim como todo mundo, assim como Grant, assim como cada pessoa que decidiu que sabe o que é melhor para a mulher cega. Saia do meu apartamento. Ela abriu a porta da frente. Sua mão estava firme na maçaneta. Sua voz estava firme. Tudo nela estava firme, exceto a única lágrima que escorreu por sua bochecha esquerda. Min-jun queria discutir. Ele queria explicar. Ele queria dizer a ela que estava tentando encontrar uma solução antes de lhe trazer o problema, que estava tentando protegê-la de falsas esperanças. Mas ele ouviu as palavras dela. Você tomou essa decisão por mim. E ele entendeu com clareza devastadora que ela estava certa. Ele havia feito exatamente o que todos os outros em sua vida haviam feito. Ele a tratou como alguém a ser gerenciado, em vez de alguém em quem confiar. Ele foi embora. Florence fechou a porta. Ela ficou atrás dela por um longo tempo. Então ela caminhou até o sofá, sentou-se e não se moveu por 4 horas. Ela mudou seu número de telefone. No dia seguinte, ela parou de ir ao café. Ela parou de sair de seu apartamento. O mundo que ela vinha encolhendo lentamente por 3 anos desmoronou para o tamanho de 4 paredes e uma porta trancada. Nola voou de Memphis no primeiro voo disponível. Ela encontrou Florence sentada no chão da cozinha no meio da tarde. E costas contra o armário, joelhos puxados para o peito, não chorando, apenas sentada. As luzes estavam apagadas, estavam sempre apagadas. Flo, Nola sussurrou. Não diga o nome dele. Eu ia dizer o seu nome. Florence, você precisa comer. Florence não comeu. Não naquele dia. Mal no dia seguinte. Min-jun lidou com isso de forma diferente. Ele foi trabalhar. Ele teve reuniões. Ele fechou um enorme negócio imobiliário em Beverly Hills sem mudar de expressão. Mas ele revisou as projeções trimestrais com seu diretor financeiro. Ele aprovou um novo contrato de segurança em Palo Alto. Por fora, ele estava funcionando perfeitamente. Sungo viu a verdade. Min-jun havia parado de fazer refeições completas. Ele dormia no máximo 3 horas por noite. Ele ficava na janela de sua cobertura no escuro e olhava para a cidade abaixo e não via nada. O homem que controlava um império de $1 bilhão estava esvaziado pela ausência de uma mulher. Enteki havia derramado café em sua camisa em uma loja de departamentos 6 semanas atrás. Sungo quebrou sua própria regra. 8 anos trabalhando para Min-jun, e ele nunca havia oferecido conselhos pessoais, aconselhamento profissional, recomendações estratégicas, avaliações táticas, sim, mas nunca pessoais. Ele sentou-se em frente a Min-jun em seu escritório em uma noite de quinta-feira e disse algo que caiu como uma granada. Você é o homem mais poderoso que eu já conheci. Mas está perdendo a única pessoa que já o tornou humano. Conserte isso. Não com dinheiro, não com proteção, não com estratégia. Conserte isso sendo o homem que ela realmente precisa. Não o homem que decide as coisas por ela. O homem que confia nela o suficiente para que ela decida por si mesma. Min-jun olhou para ele. Isso é tudo, disse Sung-ho e saiu da sala. Min-jun ficou sozinho por um longo tempo. Então ele se moveu. Em 48 horas, ele tomou 3 decisões que remodelariam tudo. Primeiro, ele cortou seu pai completamente. Yong-soo foi removido de todas as contas da Park Consolidated, despojado do acesso ao conselho e bloqueado de todos os canais de comunicação dentro da organização. Foi cirúrgico, limpo, absoluto. Segundo, ele contatou o Dr. Choi Hwan em Seul diretamente, o especialista semi-aposentado que foi pioneiro no procedimento da retina. Min-jun voou para Seul em seu jato particular. Entrou no consultório do Dr. Choi no Samsung Medical Center. Aí sentou-se em frente a um cirurgião de 63 anos que havia recusado todas as indicações de pacientes nos últimos 2 anos. Min-jun não ofereceu dinheiro. Ele não usou conexões. Ele contou ao Dr. Choi sobre uma mulher no Arizona que havia perdido a visão e a esperança, e que merecia a chance de ter ambas de volta. Ele disse a verdade. Foi o mais honesto que Min-jun havia sido com um estranho em toda a sua vida adulta. O Dr. Choi concordou em revisar o caso. Terceiro, Min-jun garantiu o compromisso cirúrgico, sem amarras, sem envolvimento dos Yun, sem condições. Ele cobriu o custo total sozinho, não como uma transação, não como uma vantagem,
como a única coisa que ele poderia dar a Florence que ela realmente precisava. Uma escolha real. Ele voou de volta para Scottsdale com o plano cirúrgico, as informações de contato direto do Dr. Choi e uma carta pessoal do médico para Florence explicando o procedimento, os riscos, o tempo de recuperação e os resultados esperados. Ele não foi ao apartamento de Florence. Ele foi até Nola. Ele a encontrou em um café em Tampa, não muito longe do prédio de Florence. Ele entregou a ela o arquivo. Ele entregou a ela a carta. Ele disse, dê isso a ela. Diga a ela que é real. Diga a ela que não há condições. Ela nunca mais precisa me ver se não quiser. Mas ela merece ter essa escolha. Ela merece fazê-la por si mesma. Ele se virou para sair. Min-jun, disse Nola. Ele parou. Ishao, você deveria saber. Ela não parou de falar de você, mesmo quando está com raiva, especialmente quando está com raiva. Aquela mulher lá dentro é minha irmã. E eu nunca a vi se importar com alguém da maneira que ela se importa com você. Nem mesmo com Grant. E ela ia se casar com Grant. Min-jun não se virou. Ele assentiu uma vez. Então ele saiu do café, entrou em seu carro e ficou lá por um tempo muito longo. Nola levou o arquivo para casa. E ela sentou-se ao lado de Florence no sofá e leu cada palavra em voz alta. O procedimento, o médico, as taxas de sucesso, os riscos, o tempo de recuperação. Cada palavra da carta do Dr. Choi escrita em linguagem precisa, gentil e clínica, que de alguma forma conseguiu parecer pessoal. Florence ouviu. Ela pediu a Nola para ler novamente. Nola leu. É real? Florence sussurrou. Há um número para o consultório do Dr. Choi. Ligue você mesma. Florence ligou. Ela falou com a coordenadora de pacientes do Dr. Choi, que confirmou tudo. A consulta, a disponibilidade, o acordo sem condições. Florence pediu à coordenadora para transferi-la para o Dr. Choi diretamente. E a coordenadora o fez, o que surpreendeu Florence, porque ela esperava barreiras e porteiros. O Dr. Choi falou com ela por 12 minutos. Sua voz era calma e precisa. Ele lhe disse os riscos honestamente. Ele lhe disse o resultado esperado honestamente. 40 a 60% de chance de restauração parcial. Não total, parcial. Mas parcial significava sombras se tornando formas, formas se tornando rostos, escuridão se tornando algo menos que total. Florence agradeceu e desligou. Ela ficou com a informação por 2 dias inteiros. Ela não ligou para Min-jun. Ela não falou sobre ele, mas Nola notou que Florence havia começado a se mover novamente. Ela tomou banho. Ela comeu. Ela ficou em sua janela e encarou o sol que podia sentir, mas não ver. No 3º dia, Florence disse, preciso de café. O café em Old Town. Nola a levou. Florence entrou com sua bengala. 7 passos até o balcão. Pedir. Café puro. 12 passos até a parede dos fundos. 3ª cadeira da esquerda. Min-jun não estava lá. Ele havia parado de vir, respeitando seu limite, dando-lhe o espaço que ela exigia, mesmo que isso o estivesse matando lentamente. Florence pegou uma bolsa e tirou um telefone novo. Ela o havia comprado naquela manhã. Ela discou um número que havia memorizado do arquivo cirúrgico, a linha direta de Min-jun. Ele atendeu no primeiro toque, não no segundo. No primeiro, como se estivesse segurando o telefone por dias, esperando por uma ligação que não tinha certeza se viria. Você não colocou nenhuma condição, disse Florence. Não. Por quê? Uma pausa. Ela o ouviu respirar. Ela ouviu a cadeira ranger enquanto ele se movia em algum lugar distante. Porque nunca foi sobre eu conseguir algo, ele disse. Foi sobre você ter tudo o que deveria ter. Silêncio. Longo, cheio. O tipo de silêncio que contém uma conversa inteira dentro dele. Estou no café, disse Florence. Ele chegou em 14 minutos. Ele entrou pela porta e ela ouviu seus passos. Ela os conhecia agora. Podia distingui-los em uma multidão. E ele atravessou o café e sentou-se à sua frente. Nenhum deles falou por quase 1 minuto. Então Florence estendeu a mão sobre a mesa e encontrou a dele. Ela a segurou. Ela estava chorando baixinho. Ele estava segurando a mão dela com as 2 dele. E seu aperto era forte e sua respiração estava irregular. Desculpe por ter te afastado, ela disse. Desculpe por ter feito a escolha por você. Não faça isso de novo. Não vou. Estou falando sério, Min-jun. Eu sei, não vou.
Ela apertou a mão dele. Oi, eu quero fazer a cirurgia. Ok. E eu quero você lá. Ele levou a mão dela aos lábios e os pressionou contra os nós dos dedos dela e disse: Eu estarei lá. Eles voaram para Seul 2 semanas depois. Nola veio. Sungo veio. Embora tenha passado a maior parte do tempo ao telefone gerenciando o império a 8.000 metros de distância. A cirurgia foi no Samsung Medical Center. Durou 7 horas. Minjun sentou-se na sala de espera o tempo todo. Ele não checou seu telefone. Ele não atendeu chamadas. Ele não andou de um lado para o outro. Ele sentou-se em uma cadeira de plástico e olhou para um par de portas duplas e esperou. Sungo lhe trouxe café 2 vezes. Minjun não bebeu nenhum dos dois. Quando o Dr. Choi finalmente apareceu e disse que o procedimento correu bem, Minjun fechou os olhos por 3 segundos. Foi o mais perto que ele chegou de orar em 20 anos. Florence acordou com os olhos enfaixados. O médico explicou que eles não saberiam a extensão dos resultados por 72 horas. As bandagens ficariam por 3 dias de escuridão. Para Florence, a escuridão não era novidade. Ela viveu nela por 3 anos. Mas essa escuridão era diferente. Essa escuridão tinha uma contagem regressiva. Essa escuridão poderia acabar. Minjun ficou com ela. Ele sentou-se ao lado de sua cama de hospital. Ele leu para ela de um livro que Nola havia trazido. Um romance de mistério que ele narrou terrivelmente. Porque ele não tinha nenhum do talento vocal de Florence. Florence riu de sua leitura e disse que ele parecia um GPS dando direções dramáticas. Ele continuou lendo mesmo assim. 72 horas depois, o Dr. Choi entrou no quarto. Florence estava sentada na beira da cama. Minjun estava em frente a ela. Nola estava ao seu lado, segurando sua mão com tanta força que Florence podia sentir o pulso de sua irmã. O Dr. Choi removeu as bandagens camada por camada. Lentamente. O quarto estava escuro. As luzes foram diminuídas para proteger as retinas sensíveis de Florence. Os olhos de Florence estavam fechados. Quando estiver pronta, disse o Dr. Choi, abra os olhos. A sala prendeu a respiração. Florence abriu os olhos. O mundo não era nítido. Não era a visão nítida, vibrante e colorida que ela se lembrava de 4 anos atrás. Estava borrado nas bordas, formas sem linhas definidas, por cores suaves como uma pintura vista através de um vidro fosco. Mas estava lá. Ela podia ver a luz real, o brilho suave da luminária de teto no quarto do hospital, o retângulo da janela, cinza pálido atrás de uma cortina, a forma escura dos móveis, e diretamente à sua frente, focando lentamente como uma fotografia se revelando em tempo real, um rosto. O rosto de Minjun. Ela nunca o tinha visto antes, em todas as semanas que passaram juntos, através de café e discussões e um beijo que mudou tudo, e uma briga que quase destruiu tudo. Ela só o conhecia pelo som e pelo toque. Sua voz, a cicatriz perto de sua orelha que ela havia traçado com a ponta do dedo. A forma de sua mandíbula que ela havia mapeado com as mãos no escuro. Agora ela o via não perfeitamente, não em alta definição, mas o suficiente. Olhos escuros, mandíbula forte, a cicatriz que ela já conhecia. Uma linha fina perto de sua orelha esquerda. E uma expressão em seu rosto que ela não precisava de visão perfeita para ler. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, que ele se recusava a deixar cair. Oi, ela sussurrou. Ele desabou. As lágrimas caíram. Ele não as enxugou. Ele não desviou o olhar. Ele não se escondeu. Oi, ele disse. Nola estava soluçando abertamente ao lado dela, ambas as mãos pressionadas sobre a boca. O Dr. Choi estava sorrindo o sorriso quieto e satisfeito de um homem que já havia visto este momento antes. E nunca se cansava dele. Florence estendeu a mão e tocou o rosto de Minjun. Mas desta vez, ela observou sua própria mão fazer isso. Ela observou seus dedos se moverem pelo ar, observou-os fazerem contato com sua pele. Observou-os traçarem a linha de sua mandíbula do queixo à orelha. Ela estava observando sua mão tocar o rosto de alguém pela primeira vez em 3 anos. E a simplicidade disso, o milagre de algo tão comum, a quebrou por dentro. Você é mais bonito do que eu pensei que seria, e que ela disse entre lágrimas. Minjun riu. Foi um riso molhado, quebrado e real. Você é mais bonita do que eu te disse que era. A visão de Florence melhorou constantemente nas semanas seguintes. O Dr. Choi havia sido honesto com ela desde o início. Nunca seria 100%. Ela sempre teria borrões nas bordas. Ela precisaria de procedimentos de acompanhamento.
Alguns dias seriam melhores que outros, mas ela podia ver rostos, ela podia ver o céu, ela podia ver a cor vermelha, que ela tinha pavor de esquecer, e era exatamente tão vívida quanto ela se lembrava. Ela ficou na janela da cobertura de Minjun, em Paradise Valley, e observou o pôr do sol sobre a Camelback Mountain. Ela observou o céu ficar laranja e dourado, e depois se aprofundar em roxo nas bordas. E ela riu porque Minjun uma vez o descreveu para ela, como suco de laranja derramado em um hematoma. E ele estava certo, parecia exatamente com isso. Minjun lidou com a família Yun da mesma forma que lidava com tudo, estrategicamente, precisamente, sem espetáculo. Ele não os destruiu, ele os superou. Ao longo de 3 meses, ele desmantelou sistematicamente sua rede de apoio. Parceiros de negócios em São Francisco, que apoiaram os Yuns por uma década, retiraram silenciosamente seu apoio após conversas privadas com os representantes de Minjun. Investidores em Bellevue redirecionaram seu capital. Contatos políticos em Sacramento pararam de retornar chamadas. A Operação Yun não foi destruída, foi diminuída, reduzida de uma ameaça a um inconveniente, a uma nota de rodapé. Eles nunca mais se aproximaram de Florence. A organização sem fins lucrativos falsa, New Vision Partners, foi exposta e fechada. O médico que participou da falsa consulta perdeu sua licença médica após uma revisão do conselho de ética que a equipe jurídica de Minjun iniciou. Park Yong-soo tentou voltar 6 semanas após a cirurgia. Ele apareceu na cobertura de Paradise Valley sem avisar, como sempre fazia. Como se as portas sempre se abrissem para ele, porque sempre se abriram. Minjun o deixou entrar. Ele não lhe ofereceu um assento. Yong-soo ficou na sala de estar, e seus olhos encontraram uma fotografia emoldurada na lareira. Foi tirada em Seul, no jardim do hospital, no dia seguinte à remoção das bandagens de Florence. Florence e Minjun estavam sentados em um banco cercados por flores de cerejeira. Ela estava olhando para ele e ele estava olhando para ela. E nenhum deles estava olhando para a câmera. Nola atirou sem que eles soubessem. Yong-soo olhou para a fotografia por um longo tempo. Algo passou por seu rosto. Não era bem remorso. Não era bem aceitação. Era o início de um entendimento que veio tarde demais, mas veio mesmo assim. Sua mãe teria gostado dela, disse Yong-soo. Minjun ficou em silêncio por um momento. A raiva que ele esperava sentir não estava lá. Não totalmente desaparecida, mas mais leve, mais fina. Como uma névoa que estava começando a se dissipar. Sim, disse Minjun. Ela teria. Não foi perdão. Não foi reconciliação. Foram 2 homens em uma sala reconhecendo que a distância entre eles poderia não ser permanente. Que estradas, mesmo as longas e quebradas, às vezes levavam de volta ao mesmo lugar. Yong-soo saiu silenciosamente. Minjun o observou ir e sentiu algo que não sentia há 2 anos. Não paz exatamente, algo próximo, algo como libertação. 6 meses após a cirurgia, Florence lançou algo novo. Não um retorno ao jornalismo de radiodifusão. Algo diferente, algo melhor. Um podcast e canal no YouTube onde ela contava histórias. Histórias reais sobre pessoas reais que perderam algo que pensavam que as definia. E construíram algo novo a partir dos destroços. Uma mulher em Nashville que perdeu as pernas em um acidente de carro e se tornou uma nadadora paralímpica. Um adolescente em Scottsdale que perdeu ambos os pais e iniciou um programa de mentoria para crianças órfãs. Um homem em Palo Alto que perdeu sua fortuna e encontrou propósito ensinando educação financeira em comunidades carentes. Florence contou suas histórias com a mesma voz que uma vez fez ingredientes de pacotes de açúcar soarem como literatura. A audiência cresceu rápido. Dezenas de milhares de ouvintes no primeiro mês, centenas de milhares no terceiro. Havia algo em sua entrega, sua empatia. A maneira como ela falava sobre perda sem autopiedade e sobre esperança sem ingenuidade, que ressoava com pessoas que passaram por seus próprios quartos escuros e saíram do outro lado. Ela gravava de um estúdio adequado em Scottsdale. Minjun o construiu para ela. Ela lutou com ele sobre isso por 3 semanas, insistindo que não precisava, insistindo que poderia continuar alugando por hora, insistindo que não seria a mulher que deixa um homem resolver seus problemas com dinheiro. Não é um presente, Minjun disse a ela. É um investimento. Eu espero um retorno. E que retorno é esse? Ter que te ouvir praticar à meia-noite. Considero isso uma compensação justa.
Ela se mudou para o estúdio na semana seguinte. Ela e Minjun não apressaram nada. Eles haviam conquistado essa paciência através de danos e reparos. Ela manteve seu apartamento em Tempe por mais 3 meses, antes de admitir para si mesma que passava todas as noites na cobertura de Paradise Valley de qualquer maneira. E pagar aluguel de um apartamento vazio era tolice. Ela se mudou em um sábado. Minjun limpou metade de seu armário sem que lhe pedissem. O que Florence mais tarde disse a Nola que foi a coisa mais romântica que alguém já fez por ela. Nola visitava a cada 6 semanas. Ela e Sungo desenvolveram uma amizade improvável, construída sobre um compromisso compartilhado de manter suas respectivas pessoas vivas e funcionais. Nola o chamava de senhor sério. Ele a chamava de senhorita Memphis. Nenhum deles admitia que esperava ansiosamente para ver o outro. Em uma noite de terça-feira em novembro, Florence e Minjun estavam no banco de trás de seu carro, dirigindo por Scottsdale. Já era noite. A cidade estava iluminada, ruas ladeadas de luz quente, vitrines brilhando, faróis passando na direção oposta. Florence estava olhando pela janela, realmente olhando, observando as luzes se desfocarem e se focarem e se desfocarem novamente enquanto o carro se movia. Ela ainda se maravilhava com isso todos os dias. O simples e impressionante ato de ver. Um semáforo mudando de vermelho para verde, a forma de uma nuvem. A maneira como a mandíbula de Minjun se contraía quando ele estava pensando em algo que ainda não havia dito. Pequenas coisas, coisas comuns. Coisas que as pessoas que enxergam param de notar quando têm 5 anos de idade. Florence notava todas elas. Ela nunca pararia de notá-las. Ela se virou da janela e olhou para Minjun. Ele a estava observando. Ele fazia isso com frequência agora, apenas observando-a ver as coisas. Como se sua redescoberta do mundo visual fosse algo que ele queria memorizar. Você se lembra do que me disse no café? Ela perguntou. Na primeira vez. Ele pensou sobre isso. E eu disse, você errou. Florence sorriu. Era o tipo de sorriso que reorganizava tudo em seu rosto. Pegava cada traço e o transformava em evidência de alegria. Eu não errei, ela disse. Eu te encontrei. Minjun olhou para ela. A mulher que havia derramado café em sua camisa em uma loja de departamentos e não se importou com quem ele era. A mulher que não se desculpou adequadamente e discutiu com ele. E o afastou e o puxou de volta. A mulher que o fez sentir algo pela primeira vez em anos e o aterrorizou por causa disso. A mulher que exigiu honestidade e a deu em troca. E se recusou a ser gerenciada ou ter pena ou ser definida pelo que não podia fazer. Ele pegou a mão dela. Você me encontrou, ele concordou. O carro continuou pela noite de Scottsdale. A cidade brilhava de ambos os lados deles. Florence observava cada luz. Algumas pessoas entram em sua vida como uma colisão, súbita, bagunçada, não planejada. Uma bengala branca e uma camisa estragada e um guardanapo amassado mirado 15 centímetros na direção errada. E às vezes essa colisão não é um acidente. Às vezes é o universo jogando 2 pessoas quebradas uma contra a outra, com força suficiente para abri-las, para que algo novo possa crescer nos espaços entre elas. Florence deu a Minjun uma razão para sentir. Minjun deu a Florence uma razão para ter esperança. E juntos eles construíram algo que nenhuma família rival, nenhum pai conspirador, nenhuma ameaça e nenhum medo poderiam destruir. Um amor que começou cego e terminou com os olhos bem abertos. Uma história que começou com um café derramado e uma camisa estragada. E terminou com uma mulher observando o pôr do sol sobre a Camelback Mountain. E sabendo pela primeira vez em anos que a melhor parte de sua vida não estava para trás. Estava bem aqui, em foco. E estava apenas começando.